Agora, Mauro César Pereira. Pedro foi vaiado pela torcida do Flamengo. Aí quando a gente diz pela torcida, generaliza muito. Por uma parte da torcida do Flamengo. Mas foi por uma parte grande da torcida do Flamengo. Contanto que ecoou no Maracanã, o som da vaia. O Pedro depois deu entrevista sobre a situação. O negócio o Flamengo goleou o Boa Vista. O Flamengo teve mais uma boa atuação. Campeonato Carioca, tá bom. Mas o Flamengo teve uma boa atuação. Ganhou de 4-0. Teve a outra goleada contra o Bangu, 3-0. Ou seja, são duas goleadas seguidas do Flamengo. O Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada. Sei que você discorda de mim. Agora, eu sou a favor do Gabigol titular um tempo? Sou. Pela fase dele? Não. Porque é o último ano do Gabigol, o contrato com o Flamengo. Então eu daria uma confiança pro Gabigol pra ver. Ele vai ficar ou ele vai sair. Vamos lá, vou botar ele 4, 5 jogos. Mostrou serviço, tal, vamos renovar. Gabigol ainda pode render. Não. Aí não renova pela fortuna que ele quer. Por isso que eu colocaria de titular. Agora, eu que sou um defensor do Gabigol como titular, eu acho um absurdo vaiar o Pedro. Até porque o Pedro já conquistou títulos de expressão pelo Flamengo, já foi importante na conquista de títulos de expressão pelo Flamengo. Acho o Gabigol mais decisivo? Sim. Mas o Pedro na Libertadores de 2022, ele foi o artilheiro da Libertadores, onde o Flamengo foi o campeão. Quem fez o gol decisivo? Gabigol. Tudo bem. Mas o Pedro foi importantíssimo. Foi importante em conquista de Copa do Brasil também em 2022. Conquistou brasileiro pelo Flamengo e desde que chegou ao Flamengo, ele faz gol. Qual é o objetivo de um centroavante? É fazer gol. Não me interessa se eu sou a favor dele ser titular ou não. Agora, vaiar o Pedro, na minha opinião, é pra torcedor modinha, é pra torcedor Nutella, é pra torcedor que, se o Gabigol não é titular, eu vou vaiar quem tá substituindo o cara. Porque não tem motivo pra substituir o Pedro, pra vaiar o Pedro. Não tem. E aí você deixa um jogador numa situação delicada, um jogador que qualquer clube brasileiro gostaria de ter, ou seja, pode chegar um clube aí, como já fez o Palmeiras, fazer proposta e aí o Pedro falar, eu vou embora, pô. Os caras me vaiam, eu tô fazendo gol. Eu não tenho como ficar no clube. Então, por causa de um bando de torcedor modinha, pode prejudicar, na minha opinião, o Pedro no Flamengo. Eu achei um absurdo, Mauro, a vaia pro Pedro. Não acho um absurdo quem pede o Gabigol como titular, como eu, sei que você discorda muito. Agora, também não seria a favor de vaiar o Gabigol se eu fosse a favor do Pedro como titular. Foi uma loucura da torcida do Flamengo, né, Mauro? Eu não vou falar muito sobre isso, não, porque, primeiro, eu acho a palavra mais suave que eu encontro é babaquice, né? Babaquice de alguns, né? Aí ecoou no Maracanã, porque babaquice de alguns bobalhões, que o cara que vai ao estádio, paga ingresso para vaiar o próprio jogador com bola rolando, ele foi muito mal ontem, Pedro. Perdeu gols feitos, bateu um pênalti. Não foi só um pênalti, ele perdeu um gol ridículo também. Fez um gol. Agora, o cara tem 8 gols em outros jogos. Ele foi o jogador brasileiro que mais gols marcou na temporada passada, no mundo inteiro. Nenhum jogador brasileiro fez mais gols do que ele em 2023, o ano passado, melhor dizendo. Ele foi artilheiro da Libertadores, Rei da América, em 2022, quando o Flamengo foi campeão. Ele tem uma história já no Flamengo. Que o gol da final foi do Gabriel. Se não fosse os gols do Pedro, até com participação, muitas vezes, do próprio Gabriel, o Flamengo não teria ganho o título em 2022. Isso é ridículo. O Pedro ou o Gabriel, eles jogam no mesmo time, vai jogar os dois juntos, joga um, joga outro. O Gabriel não é reserva por acaso. O Gabriel reserva hoje porque ele vem jogando mal há mais de um ano. Ele foi reserva com o Sampaoli, com o Vitor Pereira e também com o Tite. Ele já chegou do Flamengo, o Tite encontrou o Gabriel reserva. E o que aconteceu ontem foi muito claro. Tem gente que diz, não, vaiaram porque ele perdeu o pênalti. Também está errado. Você não vai ficar vaiando um cara porque perdeu um pênalti um dia, porque jogou mal, porque ele está entregando. E num jogo que estava ganhando. Se ele perdesse um pênalti numa final, perdeu... Detalhe, o Boa Vista é um time fraco agora. Ganhou do Botafogo, empatou com o Nova Iguaçu, que está se classificando, né? E empatou com o Fluminense. O Flamengo ganhou com facilidade. O Flamengo fez um bom jogo. A gente relativiza sempre relativiza o fato de serem times muito fracos, mas há maneiras e maneiras de ganhar um time fraco. Foi 4-0 com autoridade e perderam muitos gols, não só o Pedro. Foram 17 finalizações só no primeiro tempo. Foi assim foi melhor, o primeiro tempo foi o melhor momento do Flamengo, acho que esse ano.
A maneira como ele se comportou, pressionando o adversário, perdia, recuperava a bola, iniciava um novo ataque. Cebolinha bem, Luiz Araújo bem, o De La Cruz excelente ontem, um jogo muito mais dinâmico com ele, Igor Jesus bem de novo. Varela fez um primeiro tempo bem seguro, acho que está ficando mais à vontade. Não vamos esperar dele assim, que seja um lateral fantástico, mas pode ser um cara cumpridor ali. Cara, o cara é convocado pelo Bielsa toda vez para jogar na seleção do Uruguai. Será que é tão ruim assim? Que não serve para... Tudo bem, não é o lateral dos sonhos, mas será que ele é tão ruim assim? E o Wesley é um garoto de 19 anos, né? Tem que ter um pouco de entendimento. Claro, concordo que deveriam contratar outro lateral. Não contrataram, então não adianta ficar... tem que contratar, não contrataram. Você faz o quê? Você vai torcer contra o seu time porque não contrataram o lateral que você queria. Essa ala da torcida do Flamengo, como tem em todas as torcidas, são aqueles caras que torcem mais por contratação do que por título. Comemora mais contratação do que vitória. É o garotinho mimado, sabe, que ganhou um carrinho de brinquedo, aí a rodinha quebrou, o pai fala, eu vou consertar, filho. Não quero mais esse, quero outro. Mas tem conserto, é só encaixar no lugar. Não quero mais esse, eu quero outro. Vão na loja comprar outro. Aí o pai vai lá, garoto mimado, compra outro brinquedinho. É esse torcedor. O Flamengo trouxe o Alan, o Flamengo trouxe o ano passado, trouxe o Luiz Araújo, antes um pouco o Cebolinha, agora o De La Cruz, o Vinha, que estreou ontem. E os caras não estão satisfeitos, tem que contratar mais não sei quem. E não tem também, né, Mauro? Muito lateral direito. Não tem. Assim, mas acho que eles deveriam procurar, pelo menos. Acho que o erro é nem tentar. Isso eu acho meio absurdo. Mas, enfim, essa é a realidade. Você torce por um time, nem tudo vai ser como você gostaria, mas você torce prioritariamente, em tese, por um time. Ontem, quando o Pedro sai, alguns babacas, eu acho que para mim são os babacas, vou falar português bem claro, vaiaram o jogador, né? O jogador pode ser vaiado, mas quando ele merecer a vaia, para merecer uma vaia, o cara tem que fazer o corpo mole, jogar várias partidas muito mal. Não é o caso, gente. O cara tem 8 gols em 8 jogos na temporada. O pênalti ele bateu mal, culpa dele, também do Tite, que ele não tem que bater pênalti. Ele não é um bom cobrador de pênalti. Não é porque ele é o centroavante, tem que bater, tem que ser um outro jogador. O De La Cruz, o Pulga, o Davi Luiz, sei lá, alguém tem que bater. O Rossi, eu sei que o Pedro não é um bom batedor de pênalti, já tinha perdido contra o Volta Redonda, o goleiro se adiantou, mas ele bateu mal, aí ele bateu na segunda e ele converteu. Ontem bateu muito mal. Demais ontem. Como o Gabriel bateu muito mal contra o Vasco. Só que a diferença que o Pedro e o Gabriel perdeu custou 2 pontos, uma vitória do Clássico, que ali era o gol da vitória, certamente, né? O jogo estava no final e ontem não mudou nada. O Flamengo venceu e venceu com facilidade. O pênalti não mudou os rumos da partida, nem tirou ponto nenhum do Flamengo. É isso, a vaia ainda mais burra por isso, o jogo já estava ganho. E o Gabriel não foi vaiado por isso, nem acho que tem que vaiar, porque ele perdeu o pênalti. Você pode criticar a maneira como bateu, mesmo critiquei, mas vaiar acho que não. Você vaiar o jogador com bola rolando, tem que ser um negócio muito grave acontecendo. Tá 4-0 Boa Vista, aí você vai vaiar todo mundo. Mas não é o caso. Então isso é coisa babaca, coisa boba de gente que parece... É a Flamimimi em peso, né, ontem. E tem um número aqui do SofaScore. Pedro é o jogador brasileiro com mais gols marcados por clubes desde 2022. 22, 23 e comecinho de ano. 70 gols, 1 a cada 113 minutos. Segundo o Hulk, 63, 1 a cada 147 minutos. Depois o Gabigol, 51. São 19 de diferença, hein? Um gol a cada 183 minutos. Olha a diferença, de 113 para 183. É uma diferença de 70 minutos. O Gabriel em campo leva mais de 1 hora jogando futebol para fazer o gol na São Pedro. Depois vem o Veiga, com 1 a cada 200 minutos, tem 43, e o Marcos Leonardo com 42 gols, 1 a cada 207 minutos. Então, as pessoas falam, o Pedro tá mal. Pô, tá mal e ele faz gol, cara. Eu concordo que ele faz partidas ruins como ontem, mas ele faz gol, ele entrega. Ele é o goleador do time. Às vezes o que incomoda o torcedor é que ele se mexe menos que o Gabigol. Mas ele faz gol. Mas ele faz gol. Ele não é o Gabigol, ele é outra característica. O artilheiro do Flamengo não é o Gabriel há algum tempo. É ele foi reserva um tempão, hein? Nesses números aqui, você vai ter muito tempo que ele ficou no banco, ele vinha do banco. E ele teve uma fase ano passado ali, meio complicada, teve aquela agressão, mas também não se apresentou para treinar e tal. Mas antes disso, ele ficou um bom tempo no banco. E, assim, ele publicamente não reclamou. Teve aquela história, a mãe dele tá triste, mas foi um dos repórteres que falou. Não foi ele que reclamou, né? E ele aceitou ali, ficou na reserva, entrava. A imprensa estava mais inconformada com o fato de ele ser reserva do que ele mesmo. Ele não pode ser reserva, não pode ser reserva. Agora ele esperou a vez, agora é o titular, com diferentes técnicos. Qual o problema? E o Gabriel entra em campo e não joga bem, gente. De novo, jogo ganho, não chutou nenhuma bola no gol, não conseguiu dar sequência de uma jogada. Chutou uma bola, estava até impedido, não ia valer. Chutou de baixo para cima e o goleiro espalmou. Então o Gabriel tem que treinar, jogar e tentar recuperar a posição. Só que quando ele entra não está mudando nada. Então, porque um grupo de gabizetes tem um capricho de achar que ele tem que jogar sempre. Aí eu entro. Flamimimi, dessa vez eu não entro não, que eu acho errado a vaia pro Pedro. Mas são os gabizetes. Mas eu colocaria o Gabigol como titular por 5 jogos. Ainda bem que você não é o técnico.